Hello, titia, voltou minha gente. Então vamos lá agora para os comentários, né? A segunda parte aí, os comentários do áudio do Vital. A primeira leva está pronta. Bom, gente, eu acredito que muitos de vocês, ou ao menos alguns, se identificam com esse texto. Quando o Vital fala, e ele fala isso repetidas vezes, que se nós não estivéssemos no caminho da ascensão, no grupo que ascensionará, a gente sequer estaria buscando, né, esses conhecimentos. É claro que existe um grupo, e eu acredito que existe esse grupo, sim, de pessoas que não têm noção do que está acontecendo, mas que vão ascensionar pela sua cristicidade. Nós precisávamos acessar por algum motivo, porque talvez nós precisássemos trabalhar questões que eram muito necessárias. Veja, eu não tenho a menor dúvida de que muitos que estão aqui mesmo nas páginas, né, na página do Vital, têm sido de fato preparados já há muito tempo e no momento oportuno saberão como agir. Nós fomos treinados e estamos ainda sendo treinados, mas é o que eu falei num vídeo alguns dias atrás, fazendo a própria analogia da escola, é como se nós estivéssemos no estágio, porque não adianta ficar só na teoria. Nós já estamos lidando com pessoas que de alguma forma estão nos procurando, ou nós temos a oportunidade muitas vezes de sermos úteis sem necessariamente impor. Porque a gente não precisa impor absolutamente nada para ninguém. Esse tempo que nós, principalmente, iniciamos esse processo de descoberta de certas informações, nos colocou num grande conflito, primeiro de descobrir um mundo que era mentira, né? E segundo, de querer que as pessoas no nosso entorno também soubessem dessa informação, ou seja, a gente queria a todo custo que eles aceitassem o que a gente aceita, para que cada um está num ponto do caminho. Vou pegar aqui a analogia do bolo que o Vital usou. Aliás, adorei o glacê do bolo, né? Que hoje em dia acho que nem se usa mais. Aliás, uma delícia glacê, nossa senhora. Não se pode rechear um bolo se ele não estiver assado. Não se pode confeitar um bolo se ele já não tiver passado por todas as etapas anteriores. Então não adianta eu querer que pessoas que ainda precisam trilhar mais um trecho do caminho recebam informações que elas não estão em condições de lidar. Muitos de nós não estávamos. Teve gente que surtou aí quando aconteceu algumas coisas aconteceram aí no começo do ano. Alguns nem se recuperaram ainda. Que dirá o povo que não faz ideia. Então, minha gente, é o seguinte. Eu acredito que todos os acessos à bagagem de alma já estão sendo providenciados. Vocês estão acessando informações que de alguma forma para vocês não são novidade. É como se vocês já soubessem e já sabiam. É a sua bagagem de alma. E quando eventualmente acontecerem, né? Vierem à tona os acontecimentos que nós esperamos, não importa como vai ser, em que proporção vai ser, vamos precisar de pessoas disponíveis para dar suporte, sim. Saberemos como agir. Nosso treinamento não é de 3 anos, não é só dessa encarnação, é de muitas outras, centenas, né, ou mais, né? Gente que tem mais de 1000 encarnações, como disse o Vital. E aí?
Você acha que isso é à toa? É claro que não. A gente não precisa ter medo do que vem. A gente só precisa confiar na nossa bússola interna, que é o nosso coração. Isso que o Vital falou aqui foi tão certeiro. Quantas pessoas, e eu converso com várias, não querem nem mais saber de informação. E este é um conselho que eu tenho reiteradamente dado às pessoas. Excesso de informação faz mal à saúde mental. Eu acredito que a gente chegou num ponto, eu acredito que a gente não. Eu cheguei num ponto que eu não preciso mais de informação nenhuma. Eu preciso vigiar, orar e trabalhar. Veja, não dá para não tocar aqui no assunto que deu início ao áudio do Vital. Infelizmente, existe gente sim que acaba, usando a imagem, o nome de outras pessoas em seu benefício próprio. Eu acho importante uma pessoa como o Vital vir a público e se expressar justamente para não deixar margem a dúvidas com relação a qualquer tipo de pedido, de contribuição, de campanha, de doação em nome dele, quando ele não faz isso. E realmente o Vital, aqui eu aproveito para reforçar, o Vital só tem uma página de divulgação oficial, que é a página dele no Facebook, onde ele semanalmente, às quartas-feiras, publica um texto. Aos sábados, ele disponibiliza o áudio a alguns canais, que ele envia diretamente, e esses canais reproduzem também esses áudios e acabam transmitindo para outros canais. Hoje eu não sei dizer quantos canais reproduzem as mensagens do Vital, o que é uma grande bênção. Mas existe uma pessoa, se eu não me engano, o nome dela é Daniela Rodrigues, na página no Facebook do Vital, que edita um vídeo com o áudio dele e ele posta lá, Então, até onde eu consigo acompanhar, é a única página, mas ainda no Facebook, com a autorização do Vital, que faz o áudio, em formato de vídeo e publica na página do Vital. O Vital não tem canal no YouTube e em nenhuma outra plataforma. O Vital não tem nenhum outro canal. Canais no Telegram, canais no Instagram, canais no do Vital no Facebook é a página com o nome dele. Vital Frosi, F-R-O-S-I. Só. Aliás, eu aproveito, em meu nome, eu acredito que em nome de canais sérios que reproduzem as mensagens do Vital, seja em português, seja em outros idiomas, aproveito para agradecer o Vital pela disponibilidade de conteúdo. Ele nunca fez nenhuma exigência de fato, sempre foi muito acessível, é um profissional muito acessível. Para quem não sabe, em todas as descrições do conteúdo do meu canal que levam o nome do Vital Frosi, seja, porque são algumas playlists, Vital Frosi Textos, Vital Frosi Áudios, Vital Frosi Responde. Todas elas trazem as informações do Vital, de contato, os links para adquirir o e-book dele. No caso dos textos, estão os links dos textos que levam direto para a página do Vital. Eu acho que é o mínimo que a gente faz quando a gente utiliza o trabalho de outra pessoa, não é? E aqui eu faço uso dos textos da Claudinha, eu coloco o link do texto dela, eu faço textos do Instituto Ioscas, eu coloco o link do texto dele, eu coloco o link de todos os textos que eu faço aqui, Hugo Lapa e tantos outros que eu já fiz, da própria Catarina Maciel. Só não coloco do Silvio Albuquerque, porque o Silvio não tem nenhuma página ou site. Ele me envia os textos por WhatsApp e eu reproduzo. De todas as outras,
o crédito está nas descrições. Quando vocês precisarem de informações, geralmente acerca do texto, de onde vocês podem buscar, olhem a descrição dos meus vídeos. Não sobe vídeo meu sem descrição, tá? Mas voltando um pouco aqui para o contexto, infelizmente existem pessoas que usam sim o nome de outras. A gente já viu isso acontecer a vida inteira, mas é preciso que fique muito claro, a seriedade do trabalho do Vital. Ele escreve há quase 10 anos, se não mais de 10 anos. Se vocês voltarem na página dele no Facebook, deem uma olhada nos textos 2008, 2009, 10, 11, 12, que eram textos tão pequenininhos e o quanto isso foi evoluindo. Pessoas que agem de forma a levar vantagem sobre os outros, inevitavelmente arcarão com as consequências dos seus atos. As pessoas estão muito ainda sedentas de informações, sendo que agora o grande movimento não é buscar mais informações fora, é processar o que já se tem de informação, é praticar aquilo que já foi absorvido como informação. Lembrem-se, teoria sem prática é porcaria, não presta pra nada, gente, me desculpe. Ele falou, né, até da coisa da interpretação, né, que fizeram do último texto dele, né, da pessoa ter colocado. Com a educação que a gente tem nesse país, com o método PF, é difícil alguém conseguir interpretar um texto. O pessoal não sabe nem ler, nem escrever, que dirá interpretar um conteúdo de um texto do Vital. Mas tenho certeza absoluta que isso também está com os dias contados. Eu acredito que eu, Márcia, com certeza, vivi e continuo vivendo esse processo que o Vital falou aqui, de deixar de lado aquele tumulto, de parar de buscar informações, de me concentrar naquilo que eu verdadeiramente precisava me concentrar. O que eu pude fazer do ponto de vista externo, eu fiz até o momento que era para eu fazer. Quando eu percebi que eu não precisava mais, que eu não deveria alimentar certas coisas, eu parei. Até porque eu continuo plenamente confiante num plano que para mim é para lá de perfeito. E eu realmente decidi que eu não me submeteria mais a alimentar certas energias. E a minha vida mudou radicalmente. Eu já não vinha querendo convencer ninguém a nada há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Mas com tudo que foi acontecendo, eu fui entendendo, que eu acho que é o mais importante, eu fui entendendo justamente isso. Cada um está num determinado ponto do caminho. Ponto. Eu vou dizer para vocês, eu me sinto na primeira leva, porque eu acho que a gente tem que parar com essa falsa hipocrisia também, né? Afinal de contas, aliás, não é falsa hipocrisia, desculpa, falsa humildade. Nos ensinaram que a gente tem que se sentir menos. A gente sabe quem é que está por trás disso. A gente não precisa se achar o bam, né? O top das galáxias, mas a gente precisa assumir o nosso papel. E se a gente não se sente na primeira leva, que a gente faça por onde persistir. Como ele disse, se você se sente na segunda, terceira ou quarta, não desista. Foram milênios trabalhando por este momento que nós estamos vivendo agora. Por isso que eu sempre falei do desperdício, né, de deixar as coisas serem, da gente largar no meio do caminho, né, o nosso processo interno, desperdiçando a ascensão nesse momento. Sinta-se merecedor de estar na primeira leva, porque você fez por onde. Lidar com o que nós lidamos, aguentar o que nós aguentamos,
É o que eu falo, muitos se perderam no meio do caminho. Não se render totalmente ao sistema, conseguir estar na Matrix e não fazer parte dela, é um mérito sem tamanho, minha gente. Eles nos fazem pensar que reconhecer que estamos na primeira leva é sinônimo de arrogância. O problema é você se reconhecer como a primeira leva e achar que não tem mais nada para melhorar. Aí é um baita problemaço. A quem muito é dado, muito será exigido. Eu não vejo isso como um castigo ou como um peso. Eu acredito que é uma questão de responsabilidade. Se eu sei o que eu sou e o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu estou assumindo uma responsabilidade que eu sei que eu dou conta de cumprir. Agora, isso não faz de mim a melhor. Portanto, eu ainda tenho um processo de melhoria que é permanente. O grande problema que eu pego assim no ar, em certos comentários que eu vejo em alguns lugares, é que tem gente se achando com os 2 pés na 5ª dimensão, mas tá lá julgando o outro, achando que o outro não vai porque sabe menos do que ele não precisa fazer mais nada para, né, buscar a sua melhoria. O universo evolui o tempo todo. Imagine a gente. Então, é preciso bom senso para entender o limite entre se sentir na primeira leva e continuar fazendo o seu trabalho. Nós somos as ilhas humanas? Somos. Quantas pessoas eu converso que falam, eu sou a louca da família. Eu sou a louca da família. Eu converso com minha família ri da minha cara. Bem-vindos ao clube. Minha família acha que eu sou louco. E aí? Por que a gente não abriu mão das nossas convicções? Porque a gente precisava se fazer mostrar. Se fazer visível, aliás. Desculpe aí, gente. A gente precisava se mostrar, se fazer visível. Para que, quando chegasse o momento que nós sabemos que chegará, as pessoas saibam a quem recorrer. Se não fosse por isso, nós estaríamos todos vivendo em comunidade, num lugar legal, todo mundo falando a mesma coisa. Não é esse o objetivo. Deus sabe muito bem como ele opera. A espiritualidade sabe muito bem como ela trabalha. Não tem desperdício no universo. Essa ilhinha aqui, aquela ilhinha lá, outra ilhinha lá, outra lá do outro lado do mundo, outra lá no bico do corvo, lá não sei aonde, por aí vai. Desculpa o bico do corvo, meu povo. E por aí vai. Só que essas ilhinhas, elas vão se tornando arquipélagos. Porque começam a aparecer pessoinhas que estão na mesma sintonia. E esses pequenos arquipélagos vão crescer de um jeito que dali a pouco está se juntando com outros arquipélagos e outros arquipélagos e outros arquipélagos, que são essas pessoas que vão precisar. E nós estaremos lá. Ainda hoje, eu conversava com uma pessoa que eu atendo e a gente estava conversando sobre isso. Eu consegui identificar porque eu precisei acessar as informações. Tem gente, lembra que eu falo da senhorinha de Cabobró? Mora lá no fim do mundo, não sabe de nada, mas ela vai ascensionar porque ela é pura cristicidade. Por que eu tive que saber? Porque eu, Márcia, precisava trabalhar a compaixão. Quem me acompanha aqui já há quase 4 anos, sabe que lá atrás eu falava assim, esse povo tem mais aqui pro Sol Central mesmo, não vejo a hora.
Eu tinha a plaquinha do eu sabia. Ou seja, eu falava de espiritualidade, mas no fundo eu não era uma pessoa tão espiritualizada assim. Eu era, mas tinha muito que desenvolver. Hoje, essas pessoas não me afetam mais. Entendeu? Eu sei que cada uma delas vai cumprir o seu destino. Não cabe a mim esse julgamento. Eu não morro de amores. O que as pessoas não entendem é o seguinte. Ah, mas eu não consigo amar aquela criatura que tá ali. Mas ninguém tá falando que você precisa amar uma criatura que no seu entendimento, né, gera tanto mal. Mas compaixão é necessário, minha gente. E foi a minha maior... Foi não. Tem sido a minha maior lição. Compaixão. E hoje eu entendo com clareza o quanto eu precisei trabalhar essas questões. Eu realmente, nesse período aí, eu vou colocar de um ano. Um ano não, como o Vitor falou, 6 meses. Eu me vejo exatamente dentro dessa descrição que ele fez. Assim, eu mudei radicalmente. Até porque eu entendi uma outra coisa. Quem garante que quem eu acredito ser um demônio, de fato o é? E quem eu acredito que seja da luz, de fato o é? O Vital já disse reiteradas vezes, nós vamos nos surpreender. E diante do quadro que eu vejo, no pouco que eu acompanho, eu não tenho a menor dúvida. Então, outra coisa para trabalhar o desapego, tá? Como ele falou, desapego, desapega. Desapega de certas coisas, porque na hora que essa porteira abrir, gente, a gente não sabe de nada. E cada dia que passa, isso fica mais claro. Para quem está tão conectado com o caos que está lá fora, realmente é um tempo de destruição. Eu vejo as coisas acontecendo, toco a minha vida, não me envolvo, não quero saber de certas coisas mesmo. É claro que tem coisas que chegam, né, que a gente não tem como não ficar sabendo, mas eu não fico alimentando aquilo. Às vezes eu vejo certas postagens, eu olho assim, até me dá uma certa vontade de compartilhar, falo, não. Você não precisa disso. Teu trabalho não é esse. E outra coisa, garotinha, se poupa, viu, bebê? Porque vai ter muito trabalho ainda. Uma coisa que o Vital falou, né, do trabalho dele, essa semana eu tava pensando nisso, interessante ele ter falado. Eu pensando assim, qual é a necessidade deste trabalho que eu faço hoje, do jeito que eu faço hoje, diário? Porque eu já falei tantas coisas e já repeti tantas vezes. Então eu não sei se de fato já não se aproxima o momento de... Eu não vou dizer de parar, mas de diminuir. Porque o que tinha para ser dito já foi. E ele me fez repensar isso nesse áudio. É como aquela pessoa que busca terapia ou atendimento psicológico e percebe que aquele tratamento para ela já foi o suficiente, que agora é com ela, é hora dela tomar as rédeas da vida dela. Eu acho que a vida é assim. O trabalho de um orientador, de um terapeuta que seja, ele tem começo, tem meio e tem fim. O que não tem fim é a minha relação comigo, é a relação de cada um consigo. Porque para onde for a gente carrega a gente, né? Para onde eu vou eu me carrego. Graças a Deus. Por onde vocês forem, vocês vão se carregar. O mundo está mudando muito rapidamente. Há uma grande aceleração, sim. Eu percebo também um movimento de pessoas que agora começaram a entender o que está acontecendo e principalmente estão na busca de respostas internas. E isso é muito positivo. E para essas pessoas não vai faltar suporte. Porque a espiritualidade não deixa ninguém na mão.
Nenhum soldado da luz fica para trás. Tem um texto do Vital que fala mais ou menos isso. Todos nós pertencemos ao exército da luz. Nós somos o plano divino na Terra. Nós somos executores deste plano. A gente precisa assumir a responsabilidade dessa função com toda a sua grandeza, com todos os seus deveres e também com os seus méritos. A gente precisa reconhecer que não é qualquer alma que assume esse posto, tampouco qualquer alma que dá conta de realizar as tarefas. E veja, realizar as tarefas não é fazer nada cinematográfico. O que a gente vai precisar fazer? Acolher? Amparar? Todos vocês podem fazer isso. Vocês fazem isso aqui nesse canal direto que eu vejo nos comentários quando alguém... Já falei disso, vou repetir. Alguém tem uma dúvida, né? Eu acabo não conseguindo dar conta dos comentários. Faço lá, o Titia comenta. Mas muitas vezes você vê, eu peguei comentário, eu tô com comentários nas mãos desde do começo do ano, de 4, 5 meses atrás. Peço até desculpas por não ter visto, haviam perguntas lá que eu tô tentando responder na medida que eu vou fazendo, Titia comenta. Eu vejo vocês aqui quando alguém pergunta, vem alguém que responde, alguém que não tá passando por um bom momento, vem alguém e acolhe. É isso aí, esse é o trabalho de um soldado da luz. Não é quantidade não, meu povo. É qualidade. Eu vi um vídeo hoje no Instagram mostrando ações, né? Se eu não me engano, na China, porque as cenas praticamente, né? Eu acredito que sejam de lá. Ações de pessoas comuns ajudando outras. Então, por exemplo, senhores muito idosos carregando, né? Muito peso e o policial para lá e vai ajudar aquela pessoa. Mesmo cidadãos, né, comuns fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, gestos de gentileza. Quando você, por exemplo, né, vê uma pessoa em dificuldade para atravessar a rua e você ajuda a atravessar. Quando você está num local e não restam cadeiras ou bancos para sentar e chega uma pessoa de idade ou em dificuldade e você levanta, independente se existe um lugar específico para aquela pessoa, agir pela gentileza. Gentileza gera gentileza. Aliás, deveria ter até gentileza na escala Hawkins, que eu acredito que seja, né, uma vibração elevada. Quando você age com gentileza, você dispara um gatilho em que você movimenta forças, em que outras pessoas se inspiram também a serem gentis. De uns tempos para cá eu tenho pensado assim, por que você não pode falar das coisas boas que você faz, né? Por quê? Porque o ser humano, ele é influenciável. Quando o ser humano é influenciável, qualquer coisa o influencia, boa ou não. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que talvez muitos não aceitem. Eu tenho cá minhas dúvidas se alguma vez Jesus disse, fazei com a mão direita sem que a esquerda perceba. Ou essa frase foi distorcida. Porque para mim, a mensagem desta frase é: não se vanglorie do bem que você faz. Faça o seu bem. Mas você não precisa... É o bem da selfie, né? É aquele povo que vai doar cesta básica, mas quer ficar tirando foto para postar nas redes sociais. Agora eu tenho cá minhas dúvidas se o bem não pode realmente ser exposto. Não não por questões de ego. Você pode ver, eu acho que eu já falei até num vídeo, quando o Ayrton Senna desencarnou, veio muito à tona as ações que ele praticava. E muita gente se inspirou nas ações dele para fazer o bem. Então, o bem, ele precisa ser divulgado, sim.
porque as pessoas acabam se encorajando, inclusive, de realizarem ações no bem. A gentileza que você faz, ela gera impacto, sim. E é tão bom quando você é gentil com as pessoas e você recebe um sorriso ou um obrigada, o que seja. Aquela energia volta para você de uma forma tão potente que você nem imagina. Então, não precisa, para ser um trabalhador da luz, você não precisa ter um canal no YouTube, você não precisa escrever para uma coluna, não é nada disso. Quem faz também tem o seu mérito. Ora, eu tenho aqui um canal. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês não precisam achar que porque algumas pessoas fazem um trabalho de um alcance maior que o seu é menos. Humanidade, eu não atinjo, o meu trabalho é para a humanidade, mas eu não atinjo a humanidade, mas eu atinjo a humanidade. Sabe por quê? Porque quando o meu trabalho atinge uma pessoa, ela atingiu a humanidade. Nós não somos nós não somos uma raça humana, somos todos um. Então, se o que eu faço atinge uma pessoa, atingiu a humanidade. Eu nunca tive pretensão de atingir milhões. Mas eu sempre fiz o meu trabalho com o meu melhor. Mesmo em momentos em que eu não estava bem. Aliás, deixa eu até falar aqui, algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se eu estava bem. Gente, eu tô super bem, graças a Deus. Não sei, né, o que foi captado aí, 3 ou 4 pessoas, né, me perguntaram se eu estava bem. Eu acredito que eu estive aí em dias de muita agitação e de fato estive. Talvez isso tenha passado alguma imagem nesse sentido, mas eu estou bem. Mas vibrações e orações são sempre bem-vindas, tá bom? Titia agradece, mas eu estou bem. Então, assim, não comparem o bem que vocês fazem com o bem que vocês acham que outras pessoas fazem mais do que você. Ninguém sabe quem é personagem. E existem muitos, tá, gente? Apenas façam o seu melhor, né? Sejam vocês mesmos e façam o seu melhor. Pronto. Este é o trabalho. Este é o treinamento, inclusive, para tudo que virá. Nós somos ilhas humanas, nós somos faróis. E na hora H, essa luz nossa, que já está acesa, vai ser o chamariz para quem precisará. Porque vão precisar. E eles sabem onde, eles saberão onde buscar. Vai faltar quem dê suporte? Eu acredito que vai. Mas eu acredito também que o plano superior dará conta dessa demanda de um jeito ou de outro. Nossa, eu fui falando e eu não olhei nada aqui do que eu tinha marcado. Peraí, minha gente. Provavelmente eu já devo ter falado boa parte. Ai, mudanças, não sei o que, notícias. Ah, não entrar em confronto, não posso deixar de falar isso, né? Realmente, confronto para quê? A quem interessa a energia do confronto? Ao capiroto, só a ele, ninguém mais. A ele e a turma dele. E aí? Você vai ser marmitinha de trevoso? É o famoso, você quer ser feliz? Você quer ter paz ou quer estar certo? Estar certo para quem? Se a verdade ela é relativa, faça de um tudo para se manter em paz. Você não precisa provar nada para ninguém. As verdades, as revelações virão a público pelas mãos de pessoas qualificadas para tal, com as provas necessárias, provas que nós não temos, por mais que a gente tenha visto ou acessado. Não nos cabe, por isso que eu falo faz tempo, a gente precisa estar em equilíbrio, estar em equilíbrio, estar em equilíbrio. O que nos cabe é o trabalho pelo nosso equilíbrio, para que quando as coisas aconteçam, nós estejamos aptos a realizar o nosso trabalho. E o Vital falou um negócio tão bonitinho aqui, né? No final, como foi?
vai amar, a gente vai amar fazer este trabalho. Eu não tenho dúvidas, porque não há nada mais gratificante do que você poder estender a mão. E mais gratificante ainda, a pessoa aceitar a mão estendida. E se levantar, se erguer e caminhar com as próprias pernas, porque ninguém vai ser muleta de ninguém, não. Quando a gente pensa nas grandes mudanças que vêm, puxa vida, não vai ser brinquedo, não. Mas a gente vai dar conta da gente. E seremos, de fato, suporte para que os outros também possam dar conta de si. Buscadores do caminho serão os mostradores do caminho. Nós fomos abrindo a trilha, né? Para que os outros pudessem passar. Isso é motivo de orgulho, não aquele orgulho doente, mas de falar, putz, viu aí? Eu posso, eu faço, eu consigo, eu realizo, eu recebo, eu mereço, eu agradeço. É tão importante a gente entender isso e reconhecer o nosso mérito na nossa jornada, porque isso nos fortalece. O auto-reconhecimento é muito importante para essa cura que o Vital falou, né? Ninguém pode curar o outro sem curar-se. E a gente precisa desapegar-se de crenças como essa, de que nós não somos merecedores, de que a gente não pode, né, se dar o devido valor, porque isso isso é arrogância. Não é arrogância. Poxa, se eu não reconheço o meu valor, como é que faz? Se fortaleça em você mesmo. Se fortaleça no reconhecimento de que você é Deus em ação neste mundo, nesta terra abençoada. Ele falou, parece que a vida ficou simples. É impressionante, e ficou mesmo. Eu percebo que eu consegui ressignificar muitas coisas. Existem outras a serem ressignificadas. Mas um grande peso foi tirado. É uma coisa difícil de explicar porque faltam parâmetros. Mas é como se... não sei se é exagero da minha parte, mas é como se eu tivesse acessado um outro mundo. Eu não sei como vocês se sentem. Depois, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, seria até interessante. É como se... foi uma virada tão grande quando veio esse entendimento de que menos, serena, acalma. Agora é hora, mais uma vez, de olhar para si, de fazer por si, de se trabalhar, até para poder trabalhar com outras pessoas. Menos informação, mais ação. Ação no bem, que tudo vai se assentar. Quando eu entendi isso, realmente houve uma grande, grande virada. Minha gente, basicamente é isso. Eu já fui falando muitas coisas aqui, que acabaram meio que se embaralhando, mas o fato é que nós somos essas pessoas preparadas ou em preparação para lidar com momentos bastante desafiadores que virão, mas nós daremos conta na medida em que nós confiarmos na gente, na espiritualidade, em Deus, entendendo que se nós estamos aqui acessando essas informaçõezinhas, nos preparando, nos melhorando, é porque nós somos sim a turminha dessa primeira leva, que vai servir de suporte e acolhimento para irmãos de outras levas. Mas uma coisa importante, aqueles irmãos que estão lá no final, ali já não tem muito o que fazer. Por quê? Porque senão você tem que retroceder. Lembra do texto
das 4 almas, eu sempre vou deixar esse texto como referência. As 4 almas. Eu vou amarrar ele aqui. Quem não assistiu, assista. Um texto do Hugo Lapa. Onde a primeira alma era elevadíssima, mas queria que as demais, as outras 3, também, né, se elevassem como ela, até que a 4ª alma lascou com a vida dela. Porque ela não entendia que aquela 4ª alma estava no seu próprio tempo. Então a gente tem que ter o cuidado de não cair na pretensão, que para mim isso é pretensão, de achar que o outro tem que seguir o que eu estou falando. Acendeu a luz, é farol. Aqueles que virão pedindo ajuda, ajude. Mas não queira sair do seu posto. Até porque quando você sai do seu posto, você deixa de ajudar quem precisa para ajudar quem não quer. Vale a pena? E se você se perde no meio do caminho junto com ela, como é que faz? Vai desperdiçar todas as tuas encarnações? Bota na balança e vê se vale a pena. Então, se vocês puderem, assistam esse vídeo, As 4 Almas, que lá eu explico melhor essa situação, tá bom, minha gente? Vitão, meu querido, aquele abração pra você, gratidão mais uma vez por mais esta aula. As suas palavras foram, assim, sempre são, mas esse áudio aqui, ele teve uma importância muito grande para mim, em especial. Que você continue nos orientando, né? Nos trazendo essas reflexões tão profundas e tão importantes pra gente. Um grande abraço de luz para você. Na quinta-feira, gente, dia 22, quinta-feira, eu estarei aqui com a Dinara e com o Marcelo. A gente vai bater um papo aí novamente sobre cura quântica. Vai ser a 7ª jornada. As inscrições continuam abertas. Eu vou deixar aqui o contato da Dinara, tá? Para quem tiver interesse em fazer a cura quântica. Tá bom, minha gente? Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem na santa paz de Deus. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Beijo para vocês, crianças. Até mais.